Imagine acordar um dia comum, levantar da cama e sentir uma dor estranha na perna. Você pensa, deve ser apenas cansaço. Talvez eu tenha dormido numa posição ruim. Mas sem perceber, essa dor pode ser um dos primeiros sinais de um problema silencioso e mortal: a trombose. A trombose é como um inimigo escondido dentro do corpo. Ela começa pequena, muitas vezes sem dar nenhum sinal claro, mas pode crescer rápido e causar consequências gravíssimas. Estamos falando de coágulos de sangue que se formam nas veias e que podem viajar pelo corpo, chegando até os pulmões, o coração ou até mesmo o cérebro. Quando isso acontece, pode ser tarde demais. E o que mais assusta é que milhões de pessoas, principalmente os idosos, não fazem ideia de que os sintomas estavam ali, dando pequenos avisos, pequenos detalhes, mudanças aparentemente inofensivas, que poderiam ter salvado a vida se tivessem sido notados a tempo. É por isso que hoje você precisa prestar muita atenção ao que eu vou compartilhar aqui, porque quando falamos em trombose, não estamos falando de um problema raro ou distante. Estamos falando de uma condição que pode atingir qualquer pessoa, mas que se torna especialmente perigosa depois dos 60 anos. E é justamente nessa fase da vida que muita gente confunde os sinais com coisas normais da idade. É só dor nas pernas, é só cansaço, é só inchaço porque fiquei muito tempo sentado. Mas será que é mesmo só isso? O que você vai descobrir agora pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Porque existem 10 sintomas de trombose que todo idoso precisa conhecer. 10 sinais que, quando ignorados, podem abrir caminho para uma tragédia silenciosa. E atenção, a trombose não avisa com gritos, ela sussurra. Os sintomas muitas vezes são sutis, parecem bobos, mas escondem um perigo real. Se você aprender a reconhecê-los cedo, pode agir rápido, procurar ajuda médica e evitar que o problema se transforme em algo irreversível. Então, antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa muito simples. Preste total atenção. Desligue as distrações, se acomode bem e ouça cada detalhe, porque cada minuto deste vídeo pode ser a diferença entre prevenir e se arrepender depois. Prepare-se, porque eu vou revelar agora os sinais que o seu corpo pode estar tentando te mostrar, mas que você talvez nunca tenha ligado à trombose. No final deste vídeo, você não só vai conhecer esses 10 sintomas, como também vai entender por que eles acontecem e como podem ser identificados a tempo. Dona Helena sempre foi uma mulher ativa. Aos 68 anos, ela adorava cuidar do jardim, preparar o almoço para os netos e caminhar todas as tardes pelo bairro. Para quem olhava de fora, era uma senhora cheia de vida, dessas que parecem ter descoberto o segredo da juventude. Mas um dia, ela começou a sentir uma dor diferente na perna esquerda. Era como uma pressão, um incômodo que ia e voltava. Deve ser cansaço, pensou. Afinal, tinha passado a manhã toda mexendo na terra do quintal. Nos dias seguintes, além da dor, veio um inchaço estranho. A meia deixava marcas profundas na pele e a perna parecia mais pesada do que a outra. Mesmo assim, ela não deu muita importância. Achou que era algo comum da idade. A filha dela, Carla, percebeu que algo estava errado. Mãe, essa perna está mais inchada que a outra, vamos ao médico. Insistiu. Mas Dona Helena, como tantas outras pessoas, respondeu: Não precisa, filha. É só um inchaço, logo passa. Eu já tomei um chá e vai melhorar. O problema é que não melhorou. Pelo contrário, a dor aumentou. Em alguns momentos parecia uma queimação que subia pela panturrilha. Até que numa tarde qualquer, Dona Helena sentiu falta de ar e uma dor forte no peito. Assustada, Carla a levou correndo ao hospital. Lá, veio a notícia que ninguém esperava. Dona Helena tinha desenvolvido uma trombose na perna e parte do coágulo tinha se deslocado, chegando até os pulmões. O médico explicou que aquilo se chama embolia pulmonar, uma complicação gravíssima que pode ser fatal se não for tratada rapidamente. Naquele momento, Carla sentiu um frio na espinha. Bastava lembrar que, se tivesse esperado mais um pouco, poderia ter perdido a mãe. E Dona Helena, mesmo assustada, dizia: Eu pensei que fosse só dor da idade. Nunca imaginei que fosse algo tão sério. Essa história, infelizmente, não é rara. Ela poderia ser sobre qualquer pessoa.
Uma vizinha, um tio, um amigo, ou até mesmo você que está ouvindo agora. Muitas vezes, os sinais estão ali, bem claros, mas são confundidos com coisas simples. E é exatamente por isso que a trombose é tão perigosa, porque ela se disfarça de problema pequeno, quando na verdade é uma ameaça enorme. Se Dona Helena e Carla tivessem conhecido antes os sintomas da trombose, provavelmente teriam procurado ajuda mais cedo. A dor, o inchaço, a sensação de peso, tudo isso já eram sinais de alerta, mas por falta de informação, quase se transformaram em uma tragédia. Agora, imagine quantas vidas poderiam ser salvas se cada idoso soubesse identificar esses sinais ainda no começo. Quantas famílias não passariam por sustos? Quantos filhos e netos não teriam que correr para um hospital em desespero? É exatamente por isso que compartilhar esse conhecimento é tão importante, porque no fundo, ninguém espera que um simples inchaço na perna ou uma dor repentina possa se transformar em algo tão grave. Mas a verdade é que pode sim. E quanto mais cedo você souber reconhecer, mais chances terá de evitar complicações. E é por isso que, no próximo bloco, eu vou revelar quais são os 10 sintomas de trombose que todo idoso precisa conhecer. Você vai entender, de forma clara e simples, como o corpo fala com a gente, como cada sinal pode ser uma pista e como identificar a diferença entre algo passageiro e algo realmente perigoso. Quando falamos em trombose, muitas pessoas pensam que é uma doença que aparece de repente, sem aviso. Mas a verdade é que o corpo quase sempre dá sinais antes. O problema é que, como esses sinais podem ser confundidos com coisas simples, acabam passando despercebidos. Agora, eu vou mostrar para você os 10 principais sintomas que podem indicar uma trombose. Preste atenção porque cada detalhe pode fazer toda a diferença. Sintoma número 1. Dor persistente na perna. A dor da trombose é diferente daquela dor muscular comum depois de caminhar ou carregar peso. Muitas vezes ela aparece sem motivo. Começa suave e vai ficando cada vez mais intensa. É uma dor que não melhora com massagem ou repouso. Geralmente, afeta apenas uma perna, e a pessoa percebe que o incômodo é constante, como uma pressão ou um aperto. Sintoma número 2. Inchaço em apenas uma perna. Quando uma perna incha e a outra permanece normal, isso é um sinal de alerta. O inchaço acontece porque o sangue encontra dificuldade para circular, já que o coágulo bloqueia o caminho dentro da veia. É comum que esse inchaço piore ao longo do dia e deixe marcas profundas quando a pessoa tira as meias ou pressiona a pele. Sintoma número 3. Sensação de calor na região. Se ao tocar a perna você sentir que ela está mais quente do que o resto do corpo, isso pode indicar inflamação causada pela presença do coágulo. Essa diferença de temperatura é algo que o corpo mostra para alertar que há algo errado acontecendo na circulação. Sintoma número 4. Mudança na cor da pele. A pele da perna pode ficar mais avermelhada, arroxeada ou até escurecida na área onde está o coágulo. Muitas vezes a pessoa acha que é apenas uma mancha ou um roxo de batida, mas se a cor não melhora e vem acompanhada de dor e inchaço, precisa ser investigada. Sintoma número 5. Sensação de peso ou cansaço nas pernas. Esse é um sintoma traiçoeiro, porque muitos idosos acreditam que sentir as pernas pesadas faz parte do envelhecimento. Mas quando esse cansaço aparece apenas em uma perna e não melhora com o descanso, pode ser um sinal claro de trombose. Sintoma número 6. Dor ao ficar em pé ou caminhar. Se a dor piora quando a pessoa caminha ou permanece em pé por muito tempo e melhora quando coloca a perna para cima, isso é um indicativo de que o problema está ligado à circulação. A gravidade faz o sangue acumular ainda mais na área obstruída, intensificando o incômodo. Sintoma número 7. Veias mais visíveis ou endurecidas. Em alguns casos, as veias ficam mais aparentes e até endurecidas ao redor do local da trombose. A pessoa pode sentir como se tivesse um cordão sob a pele, sensível ao toque. Esse é um sinal que merece atenção imediata. Sintoma número 8. Cãibras frequentes e dolorosas. As cãibras são comuns, mas quando acontecem com frequência em apenas uma perna, especialmente na panturrilha, podem estar relacionadas à dificuldade de circulação provocada pelo coágulo. É um alerta que não deve ser ignorado.
Sintoma número 9. Falta de ar repentina. Esse sintoma indica que a situação pode estar ficando grave. Se o coágulo se solta da perna e chega até os pulmões, a pessoa pode sentir dificuldade para respirar, dor no peito e até tosse com sangue. Esse é um sinal de embolia pulmonar, uma complicação séria da trombose que exige atendimento médico imediato. Sintoma número 10. Batimentos acelerados e tontura. Quando o corpo percebe que não está recebendo oxigênio suficiente por causa da embolia, o coração acelera para tentar compensar. Isso pode vir acompanhado de tontura, suor frio e sensação de desmaio. É um estágio crítico que precisa de socorro urgente. Esses são os 10 sintomas mais importantes da trombose. E o detalhe mais assustador é que eles podem começar de forma leve, quase imperceptível. Uma dorzinha aqui, um inchaço ali, mas quando se juntam, formam um quadro perigoso que pode mudar a vida de uma família inteira em poucas horas. Por isso, é fundamental entender que trombose não é apenas um problema nas pernas. Ela é uma condição séria, que pode se transformar em uma embolia e atingir órgãos vitais. Reconhecer os sintomas cedo significa ganhar tempo, e tempo, nesse caso, é sinônimo de vida. Agora que você já conhece esses sinais, no próximo bloco vamos falar sobre algo ainda mais importante: a urgência em agir diante deles. Porque não basta apenas saber reconhecer, é preciso entender a gravidade e o que deve ser feito imediatamente para evitar complicações. Saber reconhecer os sintomas da trombose é um passo fundamental, mas tão importante quanto reconhecer é agir rápido. Porque quando se trata de trombose, cada hora conta, e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. O grande perigo da trombose é justamente sua capacidade de se transformar em uma ameaça silenciosa e devastadora. O coágulo começa pequeno, preso em uma veia da perna, mas se ele se desprende, pode viajar pelo corpo como uma bomba relógio. Quando chega aos pulmões, pode causar uma embolia pulmonar. Quando chega ao coração, pode provocar um infarto. E se alcançar o cérebro, pode resultar em um acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Todas essas condições são extremamente graves e podem deixar sequelas irreversíveis, ou até mesmo levar à morte. E o que mais choca é que muitas dessas tragédias poderiam ter sido evitadas com uma simples visita ao médico no momento certo. Quantas histórias já ouvimos de pessoas que estavam bem num dia e no outro sofreram um mal súbito? Muitas dessas histórias têm ligação direta com coágulos que não foram diagnosticados a tempo. É preciso deixar algo muito claro: a trombose não escolhe dia, hora ou lugar. Ela pode acontecer em qualquer momento. E é justamente essa imprevisibilidade que torna o problema tão perigoso. Ignorar os sinais, achar que é apenas um cansaço ou um inchaço passageiro, pode ser um erro fatal. Imagine alguém que sente dor e inchaço em apenas uma perna, mas resolve esperar para ver se melhora sozinho. Esse tempo de espera pode ser justamente o que o coágulo precisa para crescer ou se soltar. Quando a pessoa finalmente percebe a gravidade, muitas vezes já é tarde demais. Por isso, se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas, não espere. Não tente resolver apenas com remédios caseiros ou esperar que o corpo se recupere sozinho. O caminho certo é procurar atendimento médico imediatamente. Somente exames específicos podem confirmar a presença de trombose e indicar o tratamento adequado. E aqui vai uma informação essencial: quanto mais cedo a trombose é diagnosticada, maiores são as chances de recuperação sem complicações. O tratamento pode envolver medicamentos anticoagulantes que impedem que o coágulo cresça ou se desprenda, e em casos mais graves, até procedimentos cirúrgicos. Mas tudo isso só funciona quando há rapidez. É natural que muitos idosos pensem: eu não quero incomodar o médico por causa de um simples inchaço. Mas não se trata de incomodar. Se trata de salvar vidas. O atendimento precoce pode evitar internações longas, sequelas graves e sofrimento para toda a família. E para quem convive com idosos, é ainda mais importante estar atento. Muitas vezes, eles minimizam os sintomas por acreditarem que é coisa da idade. Cabe aos filhos, netos, amigos e cuidadores perceber esses sinais e incentivar a busca por ajuda, porque em casos de trombose,
Esperar pode ser a pior decisão. Outro ponto que reforça a urgência é que a trombose pode deixar consequências, mesmo quando não leva a uma embolia. Ela pode danificar permanentemente as veias, causando dor crônica, inchaço constante e até úlceras na pele. Ou seja, não é apenas uma ameaça imediata, mas também um risco para a qualidade de vida a longo prazo. E lembre-se, a trombose não é apenas uma estatística distante. Ela está muito mais presente do que imaginamos. Segundo estudos, milhões de pessoas em todo o mundo desenvolvem coágulos todos os anos, e uma parte significativa delas não chega a receber o diagnóstico correto a tempo. Isso significa que há vidas sendo perdidas por falta de informação e por demora em agir. Por isso, é hora de mudar essa realidade. É hora de tratar cada sinal como uma mensagem importante do corpo. Se a dor, o inchaço, a mudança de cor da pele ou qualquer outro sintoma aparecerem, não hesite. A ação imediata pode ser o divisor entre um problema controlado e uma tragédia. No próximo bloco, eu vou resumir os principais pontos que você aprendeu aqui, trazer orientações práticas de como se proteger e deixar um recado final para que essa mensagem não pare apenas em você, mas chegue também a outras pessoas que precisam ouvir. Chegamos até aqui e agora você já sabe. A trombose não é apenas um problema nas pernas. É uma condição séria, silenciosa e que pode mudar vidas de uma hora para outra. Ao longo deste vídeo, vimos como ela pode começar com sinais sutis: dor, inchaço, calor, manchas na pele, e em questão de tempo, se transformar em algo muito mais perigoso. Falamos da história de Dona Helena, que acreditava que estava apenas com uma dor passageira, mas que, na verdade, já estava enfrentando um coágulo. Quantas Donas Helenas existem por aí, achando que é apenas idade ou cansaço? Agora você tem conhecimento suficiente para não cair nessa armadilha. Relembrando os pontos mais importantes. O primeiro sintoma é a dor persistente na perna, geralmente em apenas um lado. O segundo é o inchaço repentino que não passa. O terceiro é a sensação de calor na região. O quarto é a mudança na cor da pele, ficando avermelhada ou arroxeada. O quinto é a sensação de peso ou cansaço constante em apenas uma perna. O sexto é a dor que piora ao caminhar ou ficar em pé. O sétimo são as veias mais visíveis ou endurecidas. O oitavo são as cãibras frequentes e dolorosas. O nono é a falta de ar repentina, sinal de que o coágulo pode ter chegado aos pulmões. E o 10º são os batimentos acelerados e a tontura, indicando que o corpo já está em risco grave. Esses são os 10 sinais de alerta. E saber identificá-los pode salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Mas, além de reconhecer os sintomas, é importante falar também sobre prevenção. Existem hábitos simples que podem reduzir muito o risco de trombose, principalmente para quem já passou dos 60 anos. Movimente-se regularmente. Mesmo caminhadas curtas dentro de casa já ajudam a manter a circulação ativa. Evite passar muitas horas sentado ou deitado sem mexer as pernas. Se viajar de avião ou carro, faça pequenas pausas para alongar e andar um pouco. Mantenha uma boa hidratação. Beber água ao longo do dia deixa o sangue mais fluido, reduzindo as chances de formação de coágulos. Controle doenças como hipertensão, diabetes e colesterol alto. Todas elas aumentam o risco de problemas circulatórios. Converse com seu médico sobre medicamentos. Em alguns casos, o uso de anticoagulantes pode ser recomendado para prevenir trombose, especialmente se houver histórico familiar. E nunca se esqueça, sentir um ou mais desses sintomas não é motivo para pânico, mas sim para ação. A atitude correta é procurar um médico, fazer os exames necessários e seguir as orientações de tratamento. Agora eu quero deixar uma reflexão final. Muitas vezes, cuidamos da casa, dos filhos, dos netos, das tarefas do dia a dia, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. E a trombose é justamente esse tipo de problema que exige atenção, porque quando ignoramos os sinais do corpo, colocamos em risco não apenas a nossa vida, mas também o bem-estar de toda a família. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe essa mensagem. Mostre para seus amigos, vizinhos e familiares.
Às vezes, uma simples informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pense em quantas pessoas poderiam estar vivendo com mais saúde hoje se tivessem aprendido a identificar esses sintomas a tempo. Então, não guarde isso só para você. Espalhe esse conhecimento. Quanto mais pessoas souberem, menos histórias tristes como a de Dona Helena nós vamos ouvir. E por último, cuide-se. Prestar atenção ao próprio corpo é um ato de amor, não apenas consigo mesmo, mas também com quem está ao seu redor. Cada passo de prevenção, cada decisão de buscar ajuda médica a tempo, é uma prova de que a vida vale a pena ser protegida. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Agora você está mais preparado para reconhecer os 10 sintomas de trombose que todo idoso precisa conhecer. Que essa informação ajude você e todos que você ama a viverem com mais segurança, saúde e tranquilidade.